minha linda! No dia que eu saí de casa, irmão, meu Deus do céu, só Jesus. Lindo, eu não sei o que você sente na sua casa, mas aqui há uma presença de Jesus maravilhosa. É maravilhoso. Ei, eu quero que você entre nessa palavra com uma palavra dúvida. Sabe, nós temos o direito de duvidar de muita coisa, mas não de Deus. Podemos duvidar das pessoas, das emoções, dos amigos, dos relacionamentos, mas nunca dele. Eu quero que você mergulhe comigo. Você vai acontecer alguma coisa dentro de você que vai fazer com que o teu milagre chegue. Meu Deus, essa palavra é sobre milagre. Eu quero que você diga comigo: o meu milagre vai chegar e eu não vou duvidar. Mas antes de entrar na mensagem, eu quero te pedir algo muito importante. Ó, eu vou falar, eu tô ficando sem graça de pedir já, mas como o povo tá me ajudando, então curte o vídeo, comenta, compartilha, manda nos grupos de WhatsApp, faz essa mensagem chegar mais longe. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda-feira, sem falhar, às 7 horas da manhã, tem uma palavra de Deus para você aqui. Há 5 anos já. Uau! Vai fazer 6. Fez 6. Uau! E tá chegando 10 milhões. Vamos pro vídeo então. Aleluia! Olha, eu quero ler um negócio com você que, se eu só ler bem entonadinho, com pontuação correta, com a vírgula certa, você não precisa nem de mensagem. Dá para acabar em 2 minutos essa palavra. Quer ver? Oh, Jesus, eu te amo. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Luquinha, diz o seguinte no capítulo 1, verso 11. Ai, meu Deus. Irmão, a Disney não tinha capacidade de inventar uma coisa dessa, que é muito lindo. Desculpa, eu estou empolgado. E ali lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. E quando Zacarias o viu, ficou perturbado, e o medo caiu sobre ele. Uau! Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. E a tua esposa te dará um filho, e tu o chamarás de João. E te terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino, porque ele será grande à vista do Senhor, e ele não beberá vinho nem bebida forte, e ele será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. Ai, lindo. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e no poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os desobedientes à prudência dos justos, tornar pronto um povo preparado para o Senhor. Aí agora começa a descambar tudo. E Zacarias disse ao anjo: como eu posso acreditar que isso é verdade? Porque eu sou velho e minha esposa avançada em idade. E respondendo o anjo lhe disse: eu sou Gabriel, que permaneço na presença de Deus, e sou enviado para falar-te e para
mostrar-te estas alegres notícias. Mas você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que essas coisas se cumpram, porque tu não crestes nas minhas palavras, que se cumprirão ao seu tempo. Irmão, você tem noção que quem recebeu a palavra não vai conseguir falar nada para ninguém? Porque não creu. E que ele só vai poder falar quando o milagre estiver na frente dele. E sabe que é interessante? Porque ele não está duvidando dele aqui, ele está duvidando do anjo. Ele está dizendo: como que eu vou saber se isso é verdade? Ele está dizendo: olha para mim, eu sou velho, olha a minha esposa, uma senhora. Como que pode? Tu acha que isso é possível? Aí o anjo fala para ele: é. E você vai viver. Só que agora você não vai falar até que aconteça. Vou continuar um pouquinho para você ver um negócio. Aqui está tão seguidinho que dá para a gente falar. E no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Está em seguida, tá? Já está no verso 24. Enquanto isso, Zacarias está mudo. E a Isabel está ficando mais gordinha. Está crescendo. É que vocês não são tão bons em imaginação. Mas o que eu fiz aqui é tentar imaginar o que o Zacarias fez para... Deus falou comigo que você vai engravidar. Eu não sei se vai acontecer, mas ele disse que eu não vou mais falar até o filho nascer. Irmão, a imaginação só faz sentido para quem faz a mímica, para mais ninguém, né? Agora, continuamos o texto. O Senhor fez isso com Elizabeth, engravidou e escondeu-se por 5 meses. Aí vem a história nova. O outro capítulo, 26, diz: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, para uma virgem. Obrigado, eu vou ficar aqui. Irmão, está acontecendo algo, está acontecendo algo. Vem junto, vem junto. Para uma virgem desposada com um homem cujo nome era José. E quem eu estou falando? Da casa de Davi, e o nome da virgem era... meus irmãos católicos, eu sei que vocês amam Jesus, mas eu admiro o quanto vocês amam Maria. Sabe, a divindade é dele. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por ele. Mas seria imbecil da nossa parte tentar menosprezar a mãe do nosso Salvador. Entre as mulheres que passaram na terra, sem dúvida, ela é a mais importante. Agraciada. Vamos embora. E o anjo se aproximou dela e disse: salve, tu que és muito favorecida. O Senhor está contigo, bendita és tu entre as mulheres.
e vendo ela, ficou com medo e pôs-se a pensar que tipo de saudação seria essa. E o anjo disse: não temas, Maria, porque você achou graça diante de Deus. E o anjo disse: eis que em teu ventre conceberás e dará à luz a um filho, e o nome dele será Jesus. Irmão, eu não sei você, mas nessa parte do filme eu tô assim, ó. Eu sei o que está por vir, eu sei o que vai acontecer. Aí a Bíblia continua dizendo: e o seu ventre conceberá um filho, e ele será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como vai isso acontecer, se eu não conheço homem nenhum? Ela não confia nela. Ela é uma menina. Ela duvida mais dela do que do anjo, porque em momento nenhum ele está sendo questionado. É ela. Eu sou uma menina. Irmão, vou te falar uma coisa. Você pode e tem o direito de desconfiar de quem você quiser. Você pode desconfiar do seu parceiro, do seu cônjuge. Você pode desconfiar do teu chefe. Você pode desconfiar dos teus relacionamentos. Aliás, você pode desconfiar de você. Desconfie do teu coração. Desconfie de você. Agora, você só nunca vai poder desconfiar de Deus, porque Ele nunca abriu precedente para que a gente desconfiasse dEle. Irmão, a Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele disse, está falado. E a palavra diz que o Senhor vela para cumprir a sua palavra. Ou seja, se Ele prometeu, vai acontecer. Se Ele liberou uma palavra sobre a tua família, no tempo certo vai acontecer. A restauração vai chegar, a salvação vai bater a porta da tua família, a bênção, o milagre, o clamor será respondido em nome de Jesus. Só por favor, não desconfia dele. Aleluia. Aí a Maria: bom, preciso continuar. Você sabe o que acontece. Maria diz, ao final de tudo: pois então, eis aqui a tua serva, cumpra em mim a tua vontade. Eu vou chamar atenção para um detalhezinho, que Maria foi visitar Isabel, grávida de Jesus. E quando ela chegou na porta da casa e disse: ei, no ventre da mãe de João, aquele que prepararia o caminho do Senhor, foi cheio do Espírito Santo. Mas isso não é novo. Isso Deus já havia falado para Zacarias. E ele será cheio do Espírito Santo ainda no ventre da mãe. É porque Ele não esquece de nada. Nenhuma palavra dele cai por terra. Nada. Lindo. Eu vivo coisas hoje que profetizaram para mim quando eu tinha 5 anos de idade. Eu estou aqui pregando o Evangelho, mas isso um dia, antes de se tornar a minha realidade, era uma palavra profética sobre mim, de pessoas que não me conheciam e diziam as mesmas histórias e contavam as mesmas coisas. Mas sabe o que a gente não observa? É que há uma fala do anjo para Zacarias que denota uma postura dele que foi esquecida. O que o anjo diz para ele é: as tuas orações foram atendidas. Veja, ele orou por aquilo. Veja bem, ele orou por aquilo muito tempo e não aconteceu. E ele parou de crer. Você entende? Quando o anjo vem até ele, é o anjo que precisa lembrar de uma oração que ele fez há muito tempo, porque ele não lembra mais. Eu
tenho uma coisa linda para te dizer. O Deus que você serve tem todas as tuas orações salvas. E nada que você apresentou ao Senhor foi esquecido. Nenhuma oração feita por você não foi ouvida pelo Senhor. Ele ouviu todas as tuas palavras. Ele ouviu o seu choro. Ele viu as tuas lágrimas. Ele viu você no secreto, de joelhos dobrados, pedindo socorro. E o bom de tudo é que Ele não só viu, como se inclinou para você. E no tempo certo, tudo aquilo que você pedir no nome de Jesus, ou que pediu e até mesmo se esqueceu, Ele não se esquecerá e cumprirá todas as palavras. Zacarias esqueceu, o Senhor não. Zacarias, foi você que orou, foi você que pediu. É louco imaginar que existem orações antigas nossas que ainda serão respondidas. Existem coisas que eu apresentei para o Senhor na minha adolescência que ainda não foi respondida, mas não foi esquecida. Eu quero que você entenda a diferença. O fato de Deus não ter respondido a tua oração não significa que Ele não tenha ouvido ou sequer esquecido. É que a gente não compreende os tempos, as estações e a perfeição do que o Deus faz, o Deus de Israel. Agora, veja, Ele não esquece. Ele não esquece. Ele diz: Zacarias, teu filho vai vir, ele vai ser grande, ele vai preparar o caminho do Senhor, ele profetiza todas as coisas, mas porque ele duvida, ele silencia. Mas eu preciso te dar uma coisa boa, lindo. Sabe o que é isso? Deus silenciou, não foi a esposa, foi ele. Eu vou melhorar. Ô lindo, é muito bom isso. É profético, se você quiser receber, recebe. Sabe o milagre de Deus que você aguarda? Sabe a provisão do Senhor que você tanto espera? Sabe as orações e propósitos que você fez e que ainda não foram atendidas? Pois bem, existe gente que não acredita e que vai tentar fazer você também não acreditar. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Fique tranquilo, pois o Senhor vai silenciar. Oh, aleluia! O Senhor vai tirar de perto de você gente que atrapalha a tua comunhão com Ele. O Senhor vai tirar de perto de você gente que te afasta da presença dEle. O Senhor vai te tirar de grupos que você, se ficar, não vai viver o milagre que tanto espera. O Senhor vai tirar de quem está perto e que te intoxica, que te atrapalha, que te atrasa. E no nome de Jesus, com eles calados, a tua fé permanecerá de pé e o teu milagre vai acontecer, em nome de Jesus, amém. Ô Mac, eu vou contar pra você. Quando eu comecei a pregar, tem um amigo nosso que é amigo teu, que é amigo meu. Quem te viu passar na prova e não te ajudou? Ô Mac, você conhece gente que não dava um ovo para você? E aí você abriu uma igreja linda, que é uma referência em Goiânia, e hoje quer ser teu amigo? Você conhece gente assim, não conhece? Gente que não dava uma moralzinha para você. Aí Deus teve que levar para longe de você, mas agora está voltando. Ele está voltando humildezinho, com o rabinho entre as pernas e dizendo: olha, não é que Deus fez mesmo? Ele faz. Não duvide dele. Eu quero que você fale para quem está perto de você, não me atrapalha, eu estou crendo no milagre. Dá uma ameaçadinha: se você falar, o Senhor vai te calar, hein? Os nossos inimigos são envergonhados. Os nossos inimigos saem de retirada, porque quando nós não desistimos, quando nós não duvidamos, o milagre chega.
Aleluia. O milagre chega. E eu vou até melhorar. Pode ter gente que não crê, mas se tem uma palavra de Deus sobre você, acontece. Não, escute só isso. A Bíblia diz que um dia chegou, o Joãozinho nasceu. Joãozinho nasceu, e o pai do Joãozinho assim, ó. E nada, não falou nada. E todos sabiam já o que estava acontecendo. Quando ele leva o garoto para circuncidar, e acaba o procedimento, a Bíblia diz que a boca de Zacarias destravou, e ele começou a falar e a glorificar ao Deus de Israel. Agora, a Bíblia diz: e todos que estavam se alegraram sobremaneira, porque sabiam o que estava acontecendo. Aleluia. Lindo, vai chegar. Quem não acreditou vai ter que testemunhar do favor do Senhor. Quem disse que não era para você, que era maior do que você podia suportar, vão conseguir e ter que ver. Esse é um negócio, pastor. Teve gente que disse que eu passaria fome por querer viver a vontade de Deus sobre a minha vida. Teve gente que desligou o telefone para não falar comigo. Tem gente que passava e fingia que não me via. Mas quando Deus fez o milagre que prometera, mandou mensagem dizendo que estava com saudade. Oh, lindo. Não é sobre vingar. Isso não é nem bíblico. É sobre ver o favor do Senhor. É sobre ver aquilo que o Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, e as tuas águas tranquilas me consolam. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Ai, irmão, aqui quem não acreditou, quem duvidou, quem disse que não era, que não ia dar, vê o filho no colo, vê o casamento restaurado, vê o diagnóstico vencido, vê o diagnóstico rasgado, é ver o favor de Deus de dizer: pois olha só, aconteceu. Aleluia. Teve outro menino que nasceu também conforme prometido. Não. Teve outro menino que também nasceu conforme havia ele prometido. Numa manjedoura. E o Senhor fez saber aos reis magos, aos 3, que foram encontrá-lo, pois havia algo poderoso sobre a terra naquele dia, que não poderia se ignorar. O nosso Salvador nasceu. Aleluia. E a Bíblia diz que tudo o que o Senhor havia prometido aconteceu. O nosso Salvador realmente nos salvou, e a nossa vida nunca mais foi a mesma. Isaías, capítulo de número 49, versículo de número 15. Pode uma mulher esquecer sua criança que mama, que não teria compaixão do filho de seu útero? Sim, elas podem esquecer. Contudo, eu não esquecerei de você. O Deus que você serve é um Pai presente. Eu vou dizer de novo para você entender. O Deus que você serve é um Pai presente, que sabe o que você sente, que sabe o que você precisa, que ouve todas as suas orações e não esquece de nenhuma, e que ao tempo certo e perfeito fará com que toda a palavra liberada do céu sobre você se torne a realidade da sua história. Portanto, meu lindo, duvide de tudo, só não duvide do Deus que pode fazer o milagre.
Oh, Jesus, o Senhor é maravilhoso, Jesus. Não precisamos voltar a pedir aquilo que o Senhor nunca esqueceu. O Senhor não é um Deus que tem amnésia. O Senhor é um Deus que guarda, que esconde dos nossos inimigos, que nos livra, que nos protege, Senhor, e que cumpre todos os teus planos. Jesus, eis aqui os teus meninos, tuas meninas, cumpre em nós segundo a tua palavra. Jesus, eu quero viver tudo o que o Senhor tem para mim, vírgula por vírgula, ponto por ponto, parágrafo por parágrafo, página por página, tudo, Senhor, que o Senhor tem para mim. Eu não vou duvidar, mesmo que pareça grande demais, mesmo que pareça totalmente incompatível. Eu vou crer, diga, eu vou crer, em nome de Jesus. Amém. Mais uma série, check. Essa é a última mensagem da série Plenitude de Vida. Mas eu quero que você saiba, nesse exato momento, já tem algo novo vindo, palavras já foram geradas, e aqui nós não vamos parar por nada. O Senhor nos chamou, e toda segunda-feira, 7 horas da manhã, tem uma mensagem do Senhor para você aqui, para você começar a sua semana na presença do Senhor e mudar a sua história com Ele. A gente vai começar essa última mensagem, que é sobre uma rotina que resguarda o teu futuro, e não só resguarda, como altera ele. Mudou a minha vida primeiro. Essa palavra me pegou, me moeu primeiro. Mas agora é com você. Você nunca mais vai terminar um dia se sentindo inútil e com vergonha do que fez. Em nome de Jesus, amém? Amém, amém. Eu vou só pedir um favor para você antes da gente começar. Curte o vídeo, comenta, compartilha. Curte, comenta, compartilha. E se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho. É lindo. E vamos para a última mensagem da série Plenitude de Vida. Aleluia. Como é bom. Oi, tudo bem? Você tá aí ainda? Ó, essa mensagem, ela me pegou. Antes de falar para todo mundo, sabe quando Jesus corrige a gente e corrige com amor, mas de um jeito que a gente fica morrendo de vergonha? E não foi na frente de ninguém, foi só eu e ele mesmo. Bom, eu tinha uma forma de viver, e o dia que o Senhor falou comigo, mudou. E quando mudou a forma, mudou a colheita. A colheita é outra, porque todas as decisões que você toma pensando a longo prazo, baseado no que Deus te chamou, você preserva o teu futuro na presença do Senhor Jesus. E nem um dia é em vão quando nós estamos na presença dele, nem um dia. Então eu quero caminhar com você num texto, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 15. Paulo está dando um conselho, e esse conselho é para nós.
ele começa dizendo: portanto, sejam prudentes na maneira que vocês andam. Não andem como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso, não sejam insensatos, mas procurem entender qual é a vontade do Senhor para você. Amém? Bom, essa mensagem é desconfortável. Se você não quiser ser confrontado, essa é uma boa hora para você sair. Porque tem coisas que quando a gente ouve, provocam vergonha na gente. E Deus usa elementos, surpresas da história para expor aonde mora a nossa fraqueza. Então deixa eu começar a te explicar. Nós somos uma geração que se subdivide entre millennials, lembra? Baby boomers. É chato falar disso agora, mas a geração que nasceu de 94 para cima, que são os millennials, a maioria deles estão com problemas emocionais. Lia um artigo essa semana que dizia que eles procuraram um sucesso e encontraram um burnout. E é desafiador isso, porque quem é da nossa geração, que veio antes, eu tenho 34 anos, nasci em abril de 1990. A nossa geração, quando nós viemos para esse mundo, a internet ainda era um advento novo, o computador não estava na casa de todo mundo, o telefone só ligava. Cadê os irmãos velhos aqui? Levante a mão, você que tem botox, preenchimento. Irmão, a nossa geração, ela não é a geração dos milênios, mas é a geração que conhece todos os procedimentos, que já chegou a nossa hora de usar. Amém? Tem gente que não fala, é natural. Não é. Tem botox, tem preenchimento, as irmãs com a boca grande falando, nossa, natural. Aí os filhos nascem, não puxa ninguém. Bom, isso é uma crise para depois que a gente vai ter. Mas a gente teve uma visão de mundo, ou uma cosmovisão um pouco diferente. A gente usou a internet de escada. A geração que veio depois era a DSL. A gente não sabia o que era Wi-Fi. A gente usava cabo. Entrava depois da meia-noite. É que eu tô em Tubarão, né? Aqui o povo já tinha DSL antes, vai saber, muito rico. Eu, meu irmão, era meia-noite, 3025 8300. Eu lembro do discador do Pop. Aí conectava, e aí você botava Google, ia sair, tomava café, via um filme. E podia ser até o Titanic. Aí você voltava e aí estava aberto, se Deus quiser. A gente conversava através do MSN, antes através do Mirk. A geração que veio depois, ela já nasceu com Wi-Fi, tudo é muito mais rápido. Minha filha, ela assiste desenho no iPad. E ela tem 2 anos. E ela já sabe o que ela quer. Eu falo, o que você quer ver, filha? Ela diz o nome, eu coloco e ela fica com o dedinho assim. Porque ela está em outro nível da vida já. Eu demorei há muito tempo para chegar naquilo, mas ela já nasceu. Só que tem um problema. A gente tem tanta coisa nessa geração que o mais importante a gente já perdeu. A gestão do tempo. A nossa gestão do tempo é a pior de toda a história, pela quantidade de distrações que nós temos. Se você observar,
Você passa uma grande parte do dia no telefone e vendo coisas nada a ver, surfando, vendo coisas que não precisa, se alimentando do que não te edifica. Quando você chega em casa, você vai para a TV, assiste uma série atrás de outra. Os irmãos Dorameiro, amém. Ai, lindo. Você só fala pelo WhatsApp, você ouve no 2x. A gente está totalmente desconectado, ao mesmo tempo que estamos completamente conectados. A questão é, nós desconectamos do que importa e conectamos do que não interessa. Você vai numa festa, tá todo mundo com o telefone na mão, filmando, fazendo foto, ninguém curte mais nada. Você vai na Disney, num dos parques mais incríveis do mundo, na hora do show de fogos, todo mundo está filmando, ninguém está assistindo. A gente está perdendo tempo precioso. A gente está gerindo mal o nosso tempo. O nosso tempo acelerou e a gente não percebeu. E tem um problema, é o dia que a conta chegar. Quando a conta chega, você descobre que o tempo não volta. Então, se você tem filhos hoje e seus filhos são pequenos, saiba que você vai ter no máximo 16 meses com eles totalmente em casa. É loucura, mas é a realidade. São 16 meses. Se você somar os dias que você trabalha, o tempo que você fica fora, as férias escolares que você sacrifica pouco, não fica junto, é só isso que você tem. O tempo que você tem com os seus pais, são poucos natais que sobram, são poucas viradas de ano que faltam. Mas o mais difícil de tudo isso é, nós estamos construindo uma vida sem organizar a rotina, sem priorizar o que importa, e daqui a pouco a vida vai bater na porta, vai cobrar a conta, e a gente vai ter muita vergonha do que gerou. Nossos filhos não nos veem dentro de casa, nossos filhos não brincam com a gente, nós não brincamos com os nossos filhos, nós não dedicamos tempo para as coisas do Senhor, a gente não tem tempo para absolutamente nada. Se alguém pergunta, você diz, eu não leio a Bíblia porque não tenho tempo. Se alguém pergunta, você ora? Eu não oro porque não tenho tempo. Se alguém diz, você dedica tempo com seus filhos, você tem 1 milhão de desculpas para dizer o porquê não vai. E esse é o problema, a conta vai chegar. E a palavra de hoje é: quanto antes você aprender a gerir o tempo, mais poderoso e extraordinário será o teu futuro. Quando você olha para o que você está construindo, você começa a descobrir qual é a verdadeira prioridade, o que te importa. E nós não sabemos a prioridade, não sabemos o que queremos, não temos uma estratégia clara sobre a vida, nós só vivemos e todos os dias nos sentimos em falta. Nossos filhos não estão conectados o suficiente e cada vez o abismo aumenta. Nossa espiritualidade está fria, morna e cada dia aumenta. Mas as coisas fúteis, a gente está em tudo. A gente dedica tempo para tanta coisa que não interessa. E isso é o que a Bíblia chama de viver como um tolo. O tolo não calcula os seus dias. O tolo não sabe a prioridade. O tolo não vive, ele sobrevive. Ele só anda. Ele não constrói nada e ele tem ótimas desculpas para não construir. Ele diz que tudo vai ficar para trás, que o mundo passa rápido demais e que ele não precisa de tanta coisa. Mas esse mesmo tolo que diz tudo isso, diz porque não acredita que pode, porque não se esforça para tanto, porque tudo tem um preço a se pagar. E o tolo não está disposto a pagar o preço. Se você quer que os seus filhos sejam cheios do Espírito Santo e tenham uma vida extraordinária, existe um preço para você pagar, e você só consegue pagar durante a infância. Se você tentar na adolescência, às vezes já será tarde demais.
A sua vida espiritual, existe um preço a se pagar, mas se você não pagar o preço, no dia que você mais precisar, você não saberá para quem correr, e se lembrar de, não terá coragem para, por conta da vergonha. Os nossos amigos são descartáveis. Nós não cultivamos mais, nós deixamos ao acaso. Hoje nós dizemos: você precisa ir lá em casa, mas a gente nunca diz a data. A gente diz: vamos marcar uma hora, mas a gente nunca diz a data, porque a gente não quer perder tempo, mesmo vivendo uma vida cheia de perda de tempo. A gente diz para os nossos filhos: nós vamos ficar juntos, mas você fica com o telefone junto com o seu filho, e o seu filho fica sozinho do teu lado. A sua esposa não quer ver você mais dentro de casa, porque ela se irrita com você. Você não tem mais prazer na sua esposa, porque vocês não cultivaram absolutamente nada. Quando estão juntos, estão falando do que está lá fora, não falam mais do que está aqui dentro. Conversam sobre tudo e não conversam sobre si. Não colocam as cartas na mesa. Maridos traem as mulheres porque dizem: minha mulher não me procura. Nossa vida sexual é trágica, mas você nunca dedicou um tempo para dizer que ela era linda, que ela era maravilhosa, que ela é a mulher da sua vida. Então a colheita chega. Os filhos crescem e não querem saber de Jesus, não querem saber daquilo que você viveu. Estão desconectados porque não tem honra envolvida. E tudo isso, que é tão complexo no fim, é simples demais no começo. É loucura, mas o que um dia é extremamente complexo, se você colocar o problema para ser resolvido no começo, é a coisa mais simples do mundo. Viver de maneira sábia é viver de maneira premeditada, de longo prazo. Então, tudo o que eu faço, eu apresento ao Senhor, porque não quero viver por pouco tempo, quero viver para o resto da minha vida. Vou ser mais específico com você. Nós vivemos uma realidade onde nós viajamos o mundo todo para falar de Jesus. Eu poderia fazer isso 31 dias por mês, mas eu escolhi fazer 10. Por quê? Porque se eu fazer 30, no próximo mês os meus filhos não me honrarão mais. No próximo mês a minha esposa não vai me tratar mais da mesma forma. No próximo mês eu não vou pregar mais com a mesma paixão, porque não tenho tempo para sentir saudade do que vivo, porque vivo tanto que esqueço do que a prioridade real está escondido na minha casa, dentro do quarto, me esperando chegar. Eu não oro porque não tenho tempo, mas eu só consigo ter fruto quando o assunto é a obra do Eterno, se a minha vida de oração estiver em dia. Eu não leio a Bíblia porque não entendo, mas você nunca vai entender um livro que você não se debruça para compreender aquilo que ele está dizendo. E essa é a questão. Como se faz para resolver? Aí o apóstolo Paulo vai dizer: não seja tolo, seja sábio. Sábio. Aí isso vem para o coração. E aí, se você quer saber sobre sabedoria, você vai para Provérbios. E aí começa as lições. Você vai aprender sobre honra, sobre honrar o pai e a mãe. Você vai aprender sobre a mulher adúltera, sobre o homem que troca a família por um caso de minutos. Você vai aprender sobre como educar os filhos. E você vai entender que a coisa mais importante que o ser humano tem na terra é o tempo. O salmista vai dizer: Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Tiago capítulo 4 versículo 14 diz: o que é, pois, a vossa vida, senão um vapor que aparece e logo desaparece?
há alguns dias atrás, nós estávamos anunciando o primeiro filho que viria ao mundo. Hoje, os 3 filhos já cresceram, já falam, e o mundo mudando cada dia mais. Esses dias eu estava entrando na igreja, num dia quente, com uma igreja cheia de rosa vermelha, super brega. E hoje já se passaram 16 anos. É isso. E o que eu colho hoje, a semeadura começou em abril de 2009, quando eu tive meu encontro com Jesus. Mas algumas coisas no caminho se perderam, e o Senhor teve que me resgatar para que eu não me tornasse o tolo da história que prego. E a primeira coisa que o Senhor me tratou foi nisso aqui, na palavra. Chegou uma hora que eu sabia tudo e a minha vida devocional se acabou. E o saber tudo é um sofisma, porque não é real. Você vai viver a vida toda e não vai saber de tudo no final. Você vai saber pouco do pouco do pouco. Mas quando você fica confiante, você perde. Eu perdi isso aqui. Eu parei de ler a Bíblia. E quando eu parei de ler, eu parei de orar. Então, quando eu menos percebi, eu estava na frente de milhares de pessoas, falando de um Deus que eu não tinha mais compromisso com Ele. Eu não tinha mais rotina com Ele. Então, sendo bem sincero para você, eu ficava com muita vergonha, porque eu não podia dizer sobre orar e ler a Bíblia, porque eu tinha perdido o hábito. O Senhor me tratou. Meus filhos, papai trabalha com internet, papai precisa estar no telefone. E os meus filhos dizem para mim: não, pai, você não precisa de telefone. Aí o João, um belo dia, estava comigo assistindo filme, e ele fez um negócio. Ele levantou, tirou o telefone da minha mão, levou no lugar mais longe que ele podia, soltou o telefone, voltou e falou: pai, tem como você assistir o filme comigo? E eu disse: mas eu estou assistindo o filme. Ele falou: não, você está mexendo no telefone, pai. Assiste comigo o filme. E aí eu comecei a pensar: quanto tempo eu fiquei com meu filho sem estar com ele? E fiquei com vergonha. Um dia, abri o relatório do meu telefone e vi que eu passava mais de 4 horas por dia nessa porcaria de telefone. E nem tudo era trabalho, nem tudo era obrigatório, mas era eu que estava gerindo o meu tempo errado. Atividade física eu não fazia, porque não tinha tempo. Então, aquilo que o Senhor usa para alcançar, que é o nosso corpo físico, estava abandonado. E aqui mora a realidade do tolo, o dia que ele se olha no espelho e vê que está construindo uma casa de cartas, que qualquer vento destrói. Meus filhos, longe. Minha vida com Deus, fria. Meu casamento com a minha esposa, esfriando. Mas eu estava aqui, pregando lindamente, falando de Jesus. E as pessoas falavam que Deus falava com elas. E é claro que Deus falava, mas era por misericórdia de quem estava ouvindo, não sobre quem estava falando. Só que chegou um dia que eu olhei no meu espelho e falei: eu preciso mudar. E eu quero que essa palavra sacuda você hoje, porque tudo que você semeia hoje determina a proporção da tua colheita no futuro. Então vou te falar: organize a prioridade da sua rotina. Organize aquilo que você faz no dia, para que quando você chega em casa, ao colocar a cabeça no travesseiro, não tenha vergonha do que plantou ao longo do dia. É tão simples, mas a gente prefere dizer que não tem tempo. Mas posso te dizer, a facilidade de consertar as coisas é maior do que você imagina. É mais fácil. Para você resolver a sua vida com Deus, volta para o básico. O que é o básico? Fala com Ele. Ele é a Bíblia. Mas David, eu não tenho tempo. Você tem. Fala um pouquinho da perto de você, vai. Você tem. Aí eu sei que você está pensando: mas é porque você não trabalha 8 horas por dia. Eu trabalho mais. Eu trabalho mais do que 8 horas por dia.
Eu sei o que você pode pensar, mas você decide o que você faz. Então, tudo bem. Então, o teu patrão determina o que você faz durante 8 horas por dia? E as outras horas que sobraram? Quem é que determina? Quem é que determina as outras horas que sobram? Porque se de 24 dominaram 8, o que você faz as demais horas? Você só tem tempo para dormir? Porque se você quer dormir de maneira saudável, 7 a 8 horas, então tem 16 horas que se perdem. Mas para chegar em 24 ainda está faltando coisa. Oito horas que, se você for inteligente, você salva o teu casamento, você cuida dos teus filhos na presença do Senhor, você tem uma vida espiritual vibrante, seu corpo físico é cuidado e a sua vida é transformada no futuro. É muito simples. Começa o dia. Antes de sair de casa, mas eu começo às 8, então acorda às 6. Acorda às 6 horas. Acorda às 6. Quando eu comecei a calcular o tempo para fazer o que eu precisava fazer, eu comecei a descobrir que para fazer o que eu precisava acordar mais cedo. Não era sobre dormir mais tarde, era sobre acordar antes. E eu sei que isso incomoda a gente, porque a gente vai ter que sacrificar no começo, até o dia que aquilo que a gente sacrificou vire um hábito na nossa vida. Agora, eu comecei da seguinte maneira: eu começo meu dia dentro do meu escritório de porta trancada e ninguém pode entrar. É eu e o papai. Jesus. Acordo, abro a porta do escritório, entro, não quero que ninguém enche minha paciência, porque aquilo me alimenta, a palavra me alimenta, a vida com Deus me alimenta. Aí eu saio, tomo café, como o que pode comer. Dá vontade de comer umas besteirinhas? Dá, mas a gente cuida. Às vezes escorrega, mas come. Aí eu vou começar minha rotina. Mas antes, eu vi a minha esposa, eu beijei ela, eu lembrei ela o quanto eu a amo, eu falei o quanto ela é importante para mim, e aí o dia começa. E aí eu vou trabalhar, e aí o pau pega. Vou para academia, vou para o escritório, às vezes fico em casa trabalhando via remoto, mas daí chega 4 horas da tarde. Se eu estou em casa, eu tenho um endereço, eu vou buscar meus filhos no colégio. Chego no colégio, espero eles saírem. Quando eles saem, entram no carro, eu começo a perguntar: como é que foi o dia de vocês? Aconteceu alguma coisa? Você não tem noção de quanto BO já salvei meus filhos por olhar nos olhos dele e esperar a resposta que ele tinha. Você não tem noção o quanto você descobre quando olha para os seus filhos no fundo dos olhos dele e dedica tempo para ouvir o que ele tem para te dizer. Você não tem noção o quanto Deus pode usar uma criança para mudar a vida de um adulto, até o dia que você para e ouve o que ele tem a dizer. Aí vamos para casa, jantamos todo mundo, vamos para a cama 8h30 da noite. Estou contando meu dia para você. Estou abrindo minha vida aí. Minha esposa ama quando eu sou fofoqueiro assim. Aí eu vou para o quarto com meus filhos, eu, João e o Noah. Conto uma história. Antes talvez a gente assiste alguma coisinha junto que eles querem ver, mas vamos para o quarto, contamos uma história, oro por cada um faz a sua oração. E é engraçado, porque eu consigo descobrir a personalidade do meu filho de maneira mais clara na hora que ele está orando. Um agradece mais por uma coisa, outro agradece mais por outra. Esses dias o João estava orando e disse: Jesus, obrigado pelo papai, obrigado pela mamãe, obrigado pela Serena, obrigado pela vovó, pelo vovô. O Noah começou a chorar. O Noah desatinou de chorar. E aí eu falei: o que foi, Noah? Ele não orou por mim. Como que eu vou saber que meu filho precisa de uma palavra de afirmação para sentir amado, se eu não paro para ouvir o que ele está falando? Aí resolve: João, ora pelo Noah. Agora, essa semana, 2 dias atrás, o João se arrumou. O João gosta de colocar panca lá, se veste todo trabalhado no estilo. E o Nonô é pequenininho. O Nonô viu ele saindo do quarto, foi lá e colocou a roupa igual. O pau fechou. Eu estava no escritório ouvindo os dois, e o Noah querendo chorar, e o João, chegou uma hora que o João falou assim: ô burro! Irmão, eu igual um gato, eu saí de dentro do escritório, fui nele,
O que está acontecendo? O João já começou a chorar. É porque ele está se vestindo igual eu. E eu falei, por isso que ele é burro. Aí sentei, falei, seguinte, João, se o Noah está se vestindo igual você, o pai te entende, você tem que ter a sua individualidade, mas é porque ele ama tanto você que ele quer se parecer contigo. Então o que te incomoda, pode te incomodar um dia por semana, mas você não pode incomodar a semana toda, porque ele quer ser igual a você. Olhei para ele e falei, Noah, você ama o João? Ele falou, muito, pai. O que você mais ama nele? O estilo dele. Olhei para o João e falei, João, ouviu? O que você mais ama no seu irmão? É tempo. Você não consegue fazer isso se você não dedicar tempo. Aí, os meninos dormem. A Serena já dormiu. Ela tem a rotina com a mãe dela, é um pouco diferente. É ela que decidiu que era ela a mãe dela. E, felizmente. Aí eu e minha esposa se encontramos. Isso é 9 horas da noite. Aí, banhinho. Ela faz um chá. Às vezes ela leva um chá. Não entendi. Às vezes ela leva um chá pro quarto. A gente não toma na cozinha. Vocês têm que melhorar essa cabecinha de vocês aí. E pareceu que o dia passou rápido, mas tudo que foi semeado ao longo do dia, o outro dia acorda mais forte. Tudo que você faz de maneira intencional hoje, amanhã acorda mais forte. Você quer que algo fique vivo? Tenha cuidado todos os dias. Eu vou ser mais específico com você. Você quer ter um casamento maravilhoso? Semeie generosidade, tempo, palavras de amor, gestos de carinho todos os dias. Você quer que seus filhos amem você e nunca te abandonem? Ensine eles no caminho que se deve andar. E a Bíblia diz, eles crescerão e não se desviarão dele. Ei, você quer que a sua vida espiritual seja vibrante, que a sua fé seja extraordinária? Busque o Senhor de manhã, de tarde, ao meio-dia, em todo momento. O Senhor vai descer sobre você, a sua fé será alimentada. Você quer ter amigos leais? Alimente as amizades que Deus te deu. Não custa nada pegar o telefone, ligar uma vez por semana para pessoas que importam e dizer que você as ama e dizer que você se importa. E quando você dizer que quer se encontrar, diga a data que vai acontecer. Não diga como se você não quisesse, porque já está ficando chato esse negócio de vamos marcar, vamos tentar. Não, vamos fazer. Qual que é o dia que está livre? Abre aí. Eu, não consigo ver agora. Não, vamos decidir agora. É dia 10, então dia 10 eu vou na tua casa, ou tu vai na minha, e nós vamos ter tempo junto. Irmão, isso é escolha, prioridade. Quer tempo com o teu filho? Quando você quer tiver um tempo com o teu filho, desliga o telefone, bota longe de você. Sangue de Jesus tem poder. Sai, Satanás, do telefone que está perto de mim. Vai pro teu filho, senta na frente dele, olha no olho dele, diz, eu amo você por conta disso, por conta daquilo. Filho, como é que foi o teu dia? Você vai ver o teu filho fazendo assim, ó, puf. Ele, meu Deus, ele no outro dia vai melhor pro colégio, ele estuda mais, ele aprende mais, ele se relaciona melhor, a vida dele muda. Porque quando você toma uma decisão intencional no teu dia, na tua rotina, o Senhor se encarrega de fazer com que o teu futuro se torne extraordinário. Chega um momento que tudo aquilo que você fez de maneira sacrificial se torna parte do teu dia, e o dia que você não fizer vai te fazer falta. O nome disso é uma rotina que altera o nosso futuro de verdade. Chega uma hora que você não consegue mais viver longe de Jesus. Chega uma hora que você não consegue mais viver longe da esposa. Chega uma hora que você não consegue mais perder tempo ao invés de ter tempo com os seus filhos. Chega uma hora, meu lindo, que tudo aquilo que te custava se torna parte do que você precisa. E é nesse dia que o apóstolo Paulo vai dizer, isso é viver de maneira sábia, remindo os dias. E isso salva você de um futuro trágico. Então, lindo, eu quero te sacudir hoje. Não é para você chorar, não é para você fazer você rir, é fazer você ficar com vergonha. Porque se na tua rotina falta o básico, você está fadado ao fracasso. Desculpa eu te dizer, mas lembra que eu falei no começo? Eu avisei.
Meu lindo, se você quer que a sua vida seja extraordinária, você precisa colocar coisas importantes na sua rotina. Vida com Deus, vida com a família, vida com os seus filhos. Dedique tempo, olhe nos olhos, diga o que precisa ser dito, que a colheita vai chegar. Agora, se você vive de maneira descompromissada, o tempo passa e quando você perceber, não dá mais tempo de remir o tempo. Eu tenho 34 anos. Eu queria ter ouvido essa mensagem no primeiro ano do meu filho mais velho, porque eu não conseguia educar ele da mesma maneira. Hoje, ainda estou corrigindo coisas que deixei em aberto no passado com ele. Minha esposa, ainda estou corrigindo coisas que deixei em aberto no passado. Mas daqui para frente, a rotina resguarda o meu futuro, resguarda a minha vida pregando o Evangelho, resguarda o meu casamento para ter autoridade para falar sobre a família de alguém, resguarda os meus filhos para que um dia não sejam a minha vergonha, mas o meu orgulho, resguardam a minha carreira, resguardam a minha história. Tudo o que você decide sobre o que você faz no dia se torna uma semente para o teu futuro. Eu vou terminar dizendo para você: durma de um jeito, e quando acordar, pegue as sementes certas para plantar. Plante as sementes certas e volte todos os dias para regar a semente, até um dia que a semente frutifique, cresça e se torne uma sombra para você descansar no futuro. Porque isso só é possível quando a gente volta naquilo que nos importa. E a prioridade não é o dinheiro que você vai ter na conta no final da vida. A prioridade não vai ser o carro que você vai andar no final, porque tudo isso é passageiro e troca de mão. A prioridade é: o Senhor estará com você todos os dias e para sempre. E nos últimos dias estarão com você sua esposa, seus filhos e seus amigos verdadeiros que foram construídos ao longo da sua história. Esse é o plano A. O plano B é chegar no final, ter todo o dinheiro, ou às vezes não ter nada, mas não ter ninguém para compartilhar, não ter um filho para que te visite, e aí você vai ser o amargo que vai dizer: minha vida nada deu certo. Tinha tudo para dar certo, mas você escolheu as sementes erradas. Essa mensagem, ela não começa aqui, ela começa amanhã de manhã, porque o dia já foi. Você entendeu? O que você fez hoje não tem mais como voltar. O tempo que você usou não tem mais como voltar. Agora amanhã, sementes novas, decisões novas. Filtre o que você vê, filtre o que você escuta, dedique o tempo para o que importa, e você vai perceber uma parada maravilhosa. Você vai deitar a cabeça no travesseiro e vai dizer: Jesus, obrigado pelo dia, obrigado por tudo que o Senhor fez, obrigado pela minha esposa, obrigado pelos meus filhos, obrigado porque o Senhor está cuidando de tudo. Senhor, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor está comigo. Ei. Mas eu sempre preciso terminar da maneira certa. Existe uma semente que é a mais importante de todas, e que é você que decide o dia que ela cai na terra, que é o seu coração. Porque tudo, sabe, tudo depende de uma decisão principal. Jesus precisa ser a
prioridade. Eu vou ser mais específico com você. A sua vida se torna frutífera e extraordinária quando somos enxertados na videira que é Jesus. Sem Ele, somos galhos secos na beira da estrada. Mas a Bíblia diz que quando somos enxertados nele, frutificamos, geramos fruto que perduram gerações e é para a glória do nome dele. Ou seja, só dá para ter essa vida, esse futuro incrível, se Jesus for a prioridade. Você pode dizer com a boquinha que Jesus te deu? Diga: Jesus é a prioridade. Mateus capítulo 6, verso 26. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vou fazer um apelo, 2 perguntas, e é a sua decisão que muda o seu futuro. A palavra chegou para você, e ao mesmo tempo que ela te liberta, ela te torna inexcusável da verdade que recebe. Jesus precisa entrar na receita. Jesus precisa entrar no teu coração. Jesus precisa entrar na tua casa. Jesus precisa ser o alicerce das tuas escolhas. Jesus precisa ser o dono da rotina. Se Ele não entrar, a vida é tola, a vida é vaga e sem propósito. Mas hoje há uma pergunta sobre você. A palavra diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei morada. Está na hora de você abrir a porta, porque quem manda na rotina não é o funcionário da casa, é o dono dela. Você não entendeu, eu vou melhorar. Quando Ele entra, é Ele que governa, é Ele que decide, é Ele que te acorda, é Ele que faz tudo acontecer de maneira diferente. Então eu vou perguntar 2 perguntas. A primeira, para você que nunca entregou a sua vida a Jesus. Nunca. Você diz que crê, você diz que acredita, mas Ele nunca foi a realidade da sua vida. Então está na hora. David, o que eu tenho que fazer? Nada, o preço já foi pago na cruz do Calvário. É só dizer: Jesus, eu reconheço, sou pecador e Tu és o meu Salvador, que morreu na cruz do Calvário no meu lugar, para que eu pudesse ter vida e vida em abundância. Em nome de Jesus, amém. Lembra o que eu disse? Quando a gente resolve no começo, é muito mais simples do que tentar resolver no final. Porque está na hora de fazer isso, sabe? Para que a sua vida mude. A segunda pergunta é para você que já foi do time e está vivendo uma vida longe dele, perdendo tempo. Aí você veio aqui hoje, caiu no golpe. O Senhor te achou. Você está aqui e está morrendo de saudade do que já viveu. Então eu preciso te dizer: a porta da casa do Pai permaneceu aberta para que você pudesse voltar. Amém. Eu vou perguntar. Se a sua decisão for sim, você vai levantar as mãos, a gente vai orar, vai fazer a maior festa que esse lugar já viu. E se você estiver tomando a decisão na sua casa, seja lá onde for, é só fechar os olhos e orar comigo a oração mais importante da sua vida, que muda de verdade o seu futuro e a sua eternidade. Eu vou contar até 3, se a sua decisão for sim, você levante a mão. 1, 2, 3. Não, muita gente, não. Alguém entendeu errado. Eu passei 30 minutos incomodando você, falando coisas que te provocam, que dá um pouquinho de vergonha, e você levantou a mão no final? Não, tá errado. Você deve ter entendido o Black Friday. Não, irmão, o convite que eu estou fazendo é o convite mais importante da sua vida. O Evangelho não é um convite para uma vida perfeita, é um convite para a morte.
porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então siga-me. Eu vou perguntar de novo, porque eu prefiro que você desempolgue, para que amanhã você não frustre o Senhor que criou a expectativa. Porque quando você levanta a mão, o Senhor no céu se levanta, os anjos celebram a decisão que você está tomando, os planos se reestabelecem e Ele desce, Ele mora dentro de você. Vai ficar chato você mandar Ele embora amanhã, porque a obra vai começar. A maior transformação da sua vida vai começar e será extraordinária. Se você quer tomar essa decisão, sua decisão não mudou, fica de pé. Ô gente, fica de pé todo mundo para não ficar chato. Não, a gente muda o nome do evento. Não é uma gravação, é Encontro de Desviado 2024. Mas eu posso te dizer, por sua culpa, há uma festa no céu acontecendo. Ei, por sua culpa, por sua decisão, a vida dos teus filhos será completamente diferente. Por sua culpa, por sua decisão, suas colheitas serão completamente diferentes, em nome de Jesus. Você vai orar comigo, palavra após palavra, e no final, a gente no amém faz a maior festa que esse lugar já viu. Porque quando um pecador se arrepende na terra, há uma festa no céu. E se tem festa no céu, a gente pode celebrar aqui. Amém? Só quem está tomando a decisão, fecha os teus olhos. Você que está na sua casa ou qualquer lugar do mundo, feche os seus olhos se você puder e repita comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és meu dono e a minha salvação. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. A partir de hoje, eu sou completamente seu, em nome de Jesus. Jesus, amém. Fala, meu lindo. Gente, tem que respeitar Bauru, hein? Essa é a primeira mensagem do seu 2024. E veja, eu quero declarar algo sobre a sua vida. O jeito que você vai começar essa mensagem vai ser completamente diferente da forma que você vai terminar. Se você deseja uma mudança de vida, e isso é muito poderoso, essa mensagem vai colocar luz sobre coisas escuras, vai trazer à luz o que você precisa lembrar, vai trazer para você
uma palavra que muda toda a rota de uma história: arrependimento. Mas para não ficar nas minhas palavras, irmão, antes da gente mudar de vida, que você vai, curte o vídeo rapidinho, curte, comenta, compartilha, manda pros amigos, manda pra todo mundo. Quando você curte o vídeo, o YouTube entende que é algo relevante e manda pra mais gente. Então curte o vídeo, se inscreva no canal. Isso. Se inscreve. E bebê, nós estamos em 2024. Coloca como um plano de vida para você. Toda segunda-feira, 7 horas da manhã, tem uma mensagem de Jesus aqui, nesse canal, sem falhar, 5 anos. Então vamos junto, para que esse ano seu seja completamente diferente. Amém? Bom, espero que você tenha curtido já, porque nós vamos entrar numa jornada de mudança. Irmãos, mudança de vida é tão um negócio difícil assim, porque é que a gente não acorda um belo dia feliz e diz que quer mudar. Não, quem está feliz quer continuar do jeito que está. É que a mudança, ela não vem nos dias bons. A mudança é a necessidade dos dias maus. Eu vou ser mais claro com você. Quando a gente está achando que está dando tudo certo, a gente não tem por que mudar. Por isso que o resultado confunde muito. Nem sempre o que está dando certo é o melhor para você. Isso é uma coisa importante. Mas algo ainda mais sério é que nós precisamos saber uma coisa: os dias difíceis, os dias de angústia, os dias de dor são os que mais provocam mudança em nós. Por um simples motivo: uma palavra que muda todas as coisas: arrependimento genuíno. O arrependimento é o fruto da mudança. Entendeu? A mudança, ela só acontece quando existe arrependimento. E é para isso que nós precisamos da palavra, porque nós não conseguimos nos convencer do erro a não ser que o Espírito Santo entre em nós. Eu vou ser bem claro com você. Eu voltei para Jesus com 19 anos de idade. E uma das coisas que eu tinha comigo é que na minha vida estava dando tudo certo antes de Jesus. Sabe, eu pensava que estava tudo bem, que do jeito que estava não ia dar nada, que tudo ia acontecer certinho. Aleluia, glória a Deus. Só que a minha vida estava num poço. Então eu descobri que os meus olhos não viam a verdade. Os meus olhos viam aquilo que o inimigo estava mentindo para mim. Então eu olhava as coisas e pensava que estava tudo bem, até o dia que a chuva caiu, até o dia que a tempestade veio. E quando a tempestade veio, levantou os telhados e mostrou que estava cheio de problema escondido. E é nesse dia que nós tomamos a decisão de mudar. Veja, isso deixa marca. É impossível não deixar. Quando o vento vem, quando a chuva cai, quando a tempestade chega, ela deixa marcas. E essas marcas são meio que como memórias, para que todas as vezes que a gente olhe, lembre que foi Deus que mudou a nossa história. Mas tudo começa com arrependimento genuíno. Porém, precisamos entender: o arrependimento só vem quando somos convencidos pelo Espírito Santo que o que estamos vivendo está errado. A Bíblia
a fala que nós sabemos e que é importante lembrar: ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminhar. Ou seja, o que está escuro, a Bíblia coloca a luz em cima, e aí a gente percebe o que precisa. E talvez você pode estar entrando nesse vídeo com uma perspectiva: eu quero mudar de vida, mas você está pensando em milhares de mudanças, menos na que você precisa de verdade. E é essa palavra que vai colocar luz em cima, para que você mude exatamente o que precisa mudar. Por favor, a Bíblia, abra comigo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 9. Eu vou inserir você na história. O apóstolo Paulo manda uma carta, e essa carta entristece as pessoas daquela igreja. As pessoas ficam tristes, elas se sentem pesadas pela palavra que recebeu naquela carta. E aí o apóstolo Paulo manda outra carta, e essa carta é o que nós vamos ler agora. E olha que coisa linda que ele diz: agora me alegro, não que vocês ficaram tristes, mas de que vocês entristecidos para o arrependimento, porque fostes entristecidos segundo a maneira de Deus, para que em nada recebesseis dano por causa de nós. Ele está dizendo: eu não admoestei vocês porque eu queria o mal de vocês. Não, Deus não chamou a atenção de vocês porque queria que vocês ficassem maus. Não, mas para que produzisse em vocês arrependimento. E veja, nós só conseguimos mudar aquilo que nos arrependemos. E aqui entra a beleza do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que faz. Não sou eu que boto a mãozinha na sua cara e falo o teu erro. Não, a própria Bíblia diz. Você entende? Eu posso, pela palavra, te ajudar e te recomendar o que é bíblico de ser feito, mas produzir arrependimento é só o Espírito Santo que produz. Se fosse o simples falar, todos nós sabemos o que é certo e o que é errado, todos nós sabemos o que é bom, o que é ruim. Irmão, a gente não é tonto, a gente sabe exatamente o que destrói, a gente sabe exatamente o que prejudica, a gente sabe, só que nos falta o temor para produzir arrependimento. E veja, uma vida sem temor é uma vida perigosa, porque a Bíblia diz que o temor é um princípio de sabedoria. Ou seja, quando temos temor, e eu não estou falando de medo, quando temos temor do Senhor, nós pensamos duas vezes antes de falar o que falamos, antes de agir do jeito que estamos agindo, antes de fazer qualquer coisa. E aqui é a questão importante para mudar de vida. Nós estamos dia 1º de janeiro, e o que você tomar de decisões hoje tem o poder de impactar a sua vida para sempre. Um arrependimento genuíno abre portas que estavam trancadas. Um arrependimento genuíno te leva a lugares que você nunca chegaria se não se arrependesse. Lindo, um arrependimento aos pés do Senhor abre o céu sobre você. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se reconhecer os seus maus caminhos, eu olharei do céu e sararei a sua terra. A palavra está dizendo: se você se arrepender, eu vou olhar para você diferente e vou fazer o que não tinha feito até agora. Muda tudo. Mas qual é o negócio disso? É que a gente vai precisar achar os erros. E aí, lindo, é um processo. Você, o papai, dentro da sua casa. Aqui agora, se quiser, olhinho fechado. Eu posso te dar uns pitaquinhos. Mas tem coisa que você vive que só você sabe, e que não te acusa mais. Mas é porque não é que ficou certo,
é que você perdeu o temor. Quando eu aceitei a Jesus, eu tinha um temor. Aí a gente amadurece, pensa que sabe das coisas, e o temor começa diminuindo. Só que chega uma hora que o temor diminui tanto que você volta a fazer coisas que não fazia. E aí é nesse dia que você fala: o que está acontecendo comigo? Eu não sou mais o mesmo, porque não vivo mais eu, Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém? Mas eu preciso ser prático com você. A Bíblia, ela apresenta a carta do apóstolo Paulo. Está dizendo que o resultado dessa tristeza foi arrependimento, e que nós precisamos então, às vezes, de tristeza para se arrepender. É difícil isso, mas é verdade. A gente precisa de choques de realidade. A gente precisa ser confrontado. A gente precisa, como um pai que pega um filho, leva para o quartinho, baixa na altura, olha na baguinha do olho. Deus às vezes precisa fazer isso com a gente. Mas eu tenho uma boa notícia para você: é possível você fazer isso em um ambiente pacífico, com decisões inteligentes. Irmão, lembre, a fé não deixa ninguém burro. A fé deixa a gente mais inteligente e faz alcançar coisas que não alcançaríamos. Como o que pode ser sem ter um ambiente de dor? Inteligente, vou te dizer. Revista. Como que é revista de ler? Não, revista. Irmão, você já levou uma geral da PM? Você levou? Nunca levei, irmão. Nunca. Eu acho que eu devo ter uma cara de bonzinho. Esses dias um policial me parou na Blitz. Ele veio: é nada. Eu falei: tudo bom? Ele: é nada, é nada. Pegou o telefone e começou a ligar para a esposa. A esposa atendeu ele assim: olha aqui, amor, quem que eu parei na Blitz? Irmão, eu nunca tomei uma geral na vida, mas eu tenho uns amigos meus que era profissional de tomar geral. A polícia não podia ver os homens, irmão. Eles viravam de cabeça para baixo, chacoalhavam. O que a revista faz? Encontrar coisas ocultas. Passa o sensor e encontrar coisas que estão escondidas por baixo. Entende? Quando eu digo passar em revista, é você com o Espírito Santo dizendo: Jesus, fala comigo agora. Eu quero examinar ponto por ponto para descobrir o que precisa mudar em 2024. Aí se prepara, porque quando abre a caixa preta, os fofoqueiros, os invejosos, os maldizentes, os adúlteros, os alcoólatras. Aí, irmão, a lista é gigante. Porque está cheio de coisa que a gente vive como se não fosse nada, mas que vive destruindo a nossa vida de maneira paulatinada por dentro. E aí a gente precisa do Espírito Santo, porque quando a tempestade chegar, tudo que tiver escondido sai da pior maneira. No ano de 2019, 21, na minha cidade teve uma grande tempestade. Eu estava com meu carro na rua, ouvindo o rádio, parecia cena de filme. Aí falaram no rádio: vai dar uma tempestade, se abriguem. Falei: caraca, estou na Disney, no filme, alguma coisa. Entrei dentro de um estabelecimento, de um mercado. Irmão, a chuva desceu, vento, mas vento com força. Aí, quando terminou a tempestade, eu saí. Quando eu saí, a cidade estava um caos. Estava um caos. Mas aí eu entrei numa rua que tinham algumas casas, e uma me chamou a atenção. Estava intacta. A tempestade passou naquela rua, destruiu todas as casas, mas uma parecia que a tempestade não havia alcançado. Sabe, parece que a tempestade veio assim, ó, passou, mudou, voltou. E aí, irmão, eu parei na frente, fiquei olhando, e o Espírito Santo falou algo comigo: tempestades
só revelam pontos fracos. Tempestade não destrói o que está bem construído. Eu vou ser mais claro com você. O dia difícil só revela o que está dentro de você. Não tem nada novo, já estava lá dentro. Não é que a tempestade levou, é que você escondeu tanto tempo que apodreceu, criou raízes, aumentou o dano. Então, lindo, a revista, ela é dramática, porque você vai olhando para dentro de você e você vai começando a entender alguns porquês. Eu, Dave, estou fazendo isso durante essa semana agora. Eu já encontrei alguns pontos fracos que eu preciso melhorar. E eu não vou falar porque os irmãos ficam tudo curioso. O problema é só meu. É eu que tenho que resolver. E ninguém vai ficar sabendo. Irmão, você quer contar o teu ponto fraco para mim? Você quer abrir a caixa preta da tua vida na frente dos outros? É óbvio que não. Mas o dia que o avião cai, não é você que resgata a caixa preta. É um terceiro que não sabia de nada. Então, lindo, é melhor que você abra, é melhor que você descubra, e é melhor que você se arrependa. E isso muda completamente o que você vive daqui para frente. Vou falar coisas pontuais. Tem... Ah, irmão, vai dar ruim, né? Mas vou falar. Pornografia. Alcoolismo. Mas Dave, é só social. Irmão, sabe o que mais me irrita? É as pessoas perguntar pra mim a vida toda. Eu vou viver uma vida toda e as pessoas vão estar perguntando a mesma coisa. Tatuagem é pecado? Beber é pecado? E um vinhozinho com a minha esposa que eu tome? Irmão, vou falar pra você, não é pecado. Então o que é pecado? O vício. Mas tem um problema. A gente substituiu a ignorância pela burrice. Antes a gente não sabia se era pecado ou não. Agora a gente sabe que não é pecado, mas ficamos burro. Tem gente que está viciado e destruindo famílias. Sabe de uma coisa? Quando alguém me pergunta, pode ou não pode? Eu digo, melhor que não. Porque eu falo para milhares de pessoas, e no lado de alguém que vai ter domínio próprio, tem alguém que perdeu o pai por conta da bebida. Do lado de alguém que tem o domínio perfeito, que consegue tomar uma taça de vinho com a esposa e ficar em paz sem alterar a personalidade ou o caráter, tem alguém que está orando para que Deus liberte o marido do álcool, porque chega em casa quebrando tudo. Meu lindo, não se trata sobre ser pecado ou não, se trata sobre ser burro ou inteligente. Se você quer mudar de vida, o vício não faz parte da história, porque tudo que chamamos de vício é prisão. Lindo, não é possível ser livre se você está preso a uma coisa. Você entende? Irmão, eu vou falar, eu tenho ai meu Deus, eu vou falar, eita coisa, é só confusão hoje. Eu tenho um motorista que trabalha com a gente em São Paulo. Cara maravilhoso, irmão, maravilhoso, maravilhoso. E aí ele é meu segurança quando a gente vai lá. Segurança assim, só porque ele é grandão. Aí é um cavalo de grande. E ele anda comigo. Aí um dia, agora, eu entrei no shopping para comprar um negócio. Olhei para trás, cadê meu segurança? Foi arrebatado. Jesus veio e levou só ele. Aí eu saí lá fora. Cheguei lá e estava assim, ó. Falei, por que eu fiz isso? Aí eu sou dramático. Eu falei, eu podia ter morrido, assaltado, estuprado, e você abandonou por causa disso aqui. Irmão, ele não tem mais nem o direito de escolher o horário que ele trabalha. Ele não tem mais nem direito de escolher o que ele vai fazer, porque já tem algo escolhendo por ele.
Então veja, não é sobre ser pecado, não. É só que a gente precisa passar em revista, lindo. Se prende você, se altera quem você é, se muda a tua casa, se interfere na rotina da tua família. Para. Não faz sentido. Pornografia, mas é melhor, porque pelo menos a minha esposa, eu não traio ela. Trai sim. Isso é pecado. Lindo, a Bíblia vai dizer, não sou eu que estou falando não. Cuide com o que você coloca na frente dos teus olhos. Além de ser uma mentira que pega um monte de tonto todos os dias. Tem casamentos que estão destruídos por causa disso. Porque daí o homem vê o filme pornô e a mulher, irmão, dá mortal para trás, geme que nem uma louca. E aí ele chega com a esposa e diz: faz igual, querida. E aí a esposa não é atriz, não está ganhando para aquilo, irmão. E aí a gente começa a se frustrar. E o casamento, quando você vê, já está na lama, porque fomos enganados com os nossos próprios olhos. Ô lindo, se liberte de coisas que te aprisionam. Eu não posso dizer para você que você vai mudar de vida se o velho homem não ser sepultado de uma vez por todas, se o arrependimento não entrar no teu coração. Porque veja, arrependimento é diferente de remorso. O remorso é aquilo que vem, dói, entristece, mas não muda o meu futuro. O arrependimento não, ele vem no dia da tristeza, constrange meu coração, muda a minha rota e altera o meu futuro. Arrependimento é só o Espírito Santo que produz. Remorso, aí você sabe que é o adversário. Tá cheio de gente chegando em 2024, cheio de remorso do que ficou para trás. E lindo, substitui por arrependimento. Arrependimento vai fazer você viver uma vida totalmente diferente do que viveu. Porque sabe qual é o problema? Se você não arrepende, você vive uma vida de ciclos. O arrependimento quebra o vínculo com o passado. Se você não arrepende, o passado se torna dono do teu futuro. Você entendeu bem, lindo? Se você não se arrepende, a sua vida não muda. Se você não se arrepende, o teu futuro espelha o passado de quem veio antes de você. Porque a gente repete ciclos, cai nos mesmos buracos, tropeça nas mesmas pedras. Então o Espírito Santo vem e diz: te arrepende. E aí você diz: sim, Jesus, eu quero me arrepender. E aí o Espírito Santo vem e te inunda de um amor que é sobrenatural, porque só Ele tem poder para perdoar pecado. A cruz do Calvário foi para te dar o direito de dizer: me perdoa, e o sangue de Jesus perdoar você de todo o pecado, para que a sua vida seja nova, totalmente diferente. Então agora resgatamos a mensagem de 2023. O seu ano será extraordinário. Aleluia! A sua fé será alimentada. Seus relacionamentos serão filtrados. Os teus olhares e ouvidos estarão protegidos. E a sua carne não vai mais governar sobre você. Em nome de Jesus, os vícios ficarão para trás, as mudanças irão chegar sobre a tua casa. Ei, lindo, escuta! Se você deixar Jesus entrar e se arrepender de todos os teus pecados e mudar a rota da tua vida, a sua família, escute bem, será completamente transformada. Os seus filhos serão completamente diferentes. O seu futuro será drasticamente alterado, porque o pecado te levaria para um lugar, mas o arrependimento abre a porta da eternidade sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o teu futuro. Portanto, arrependam-se, pois é chegada a hora. E faça enquanto é tempo. Eu não posso deixar você pensar que mais um ano vai viver só de promessa, mas sem que você renuncie a algumas coisas.
aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e então siga-me. Esse é o convite do Evangelho para você. Você quer mudar de vida? Então deixa o Espírito Santo entrar dentro do teu coração. Ele vai colocar a luz aonde está apagado e a sua vida nunca mais será igual. Jesus, eu não sei o que está acontecendo agora dentro dos lares, mas o ambiente não está igual quando começou. Assim como o apóstolo Paulo diz à igreja de Coríntios: eu sei que vocês estão tristes, mas se a tristeza de vocês produzir arrependimento, eu estou feliz demais, porque a vida nunca mais é a mesma depois quando o Senhor entra. Jesus, entra agora nos lares, convence homens que estão longe de suas famílias, convence mulheres que estão distantes do plano que o Senhor tem. Jesus, muda destinos de maneira completa, constrange em amor para uma decisão que vai mudar todas as coisas, Jesus, porque nós não vamos viver um ano igual. Será o ano da melhor e da maior mudança da nossa vida. Em nome de Jesus, nós declaramos que 2024 será o ano da mudança. Os velhos ciclos serão quebrados, as coisas antigas ficarão para trás, aquilo que o Senhor não deseja será sepultado de uma vez por todas, e o nosso coração será limpo como águas cristalinas, para que o Senhor governe sobre todas as coisas e todas as mudanças necessárias aconteçam dentro de nós. Em nome de Jesus.